Olá, o meu nome é Patrícia Pereira, eu sou psicóloga e coach de formação e venho falar sobre o tema do cuidar. Quem é responsável por cuidar das nossas necessidades e interesses? Porque passa um bocadinho a ideia de que, chegada a uma determinada idade, em vez de nos focarmos em nós, devemos nos focar nas necessidades do outro, num gesto de altruísmo. E que esse gesto de altruísmo permite-nos sentir bem por estarmos a servir, por estarmos a preocupar com os outros e desfocar-nos das nossas necessidades. Pode também até, em alguns contextos, ser entendido o cuidado com as nossas necessidades uma forma de egoísmo, porque as necessidades dos outros devem ter destaque, devem estar em primeiro lugar em relação às nossas necessidades, e eu nem defendo verdades absolutas. Há sempre situações em que pode ser verdade que nós descentrarmos dos nossos desafios, das nossas dificuldades, pode ter um efeito benéfico, mas neste caso estamos a falar de fazermos isto por sistema, não olharmos para as nossas necessidades e estarmos constantemente atentos ao que os outros precisam, ao que os outros querem. Quase que vamos conhecer melhor os outros do que a nós próprios. Quase não. Em muitos casos é mesmo isso que acontece. Então, nesta lógica, se eu me vou preocupar com o outro há de se preocupar com outra pessoa ou comigo, não é? Então, pode acontecer que o outro se preocupe com um terceiro elemento e esse terceiro elemento pode se preocupar com outra pessoa ou com ele próprio. Também é legítimo que se preocupe com ele, não é? Então, se esta equação ficar desequilibrada, não é? O que é que acontece? Acontece que nos dizem que nós damos e não devemos estar a ficar à espera de que nos retribuam, não é? Nós devemos dar desinteressadamente e de uma forma mesmo altruísta, sem esperar nada em troca. Mas o que é que acontece se isto se verificar repetidamente, constantemente? Como é que nós nos vamos sentir? Será que nos vamos sentir bem por estarmos a cuidar do outro, mesmo que não estejam a cuidar de nós? Eu gosto muito de dar o exemplo das plantas. Não é? As plantas precisam de vários nutrientes, de várias condições para crescerem vigorosas e com saúde. Precisam de água, precisam de luz, precisam de um solo fértil, até há quem diga que precisam que falem com elas. Então, se uma pessoa dá isso tudo, não é? Uma planta está a receber isso tudo e a outra planta não está a receber, então o que é que lhe vai acontecer? Portanto, sabemos que nas relações a reciprocidade é um elemento, faz parte, é dando que se recebe, portanto, existe aqui uma troca, não é? E quando esta troca não se verifica, então as relações também podem ficar mais sensíveis, não é? Mais vulneráveis. É como se houvesse uma conta bancária afetiva, em que se eu só dou e não recebo, vou estar numa situação de déficit. E eu até posso manter essas relações, mas com certeza que não vão ter a mesma qualidade numa relação em que eu dou e também recebo, certo? E trazer aqui outra questão que tem a ver com a responsabilização e ao mesmo tempo o poder pessoal. Se eu coloco a responsabilidade da satisfação das minhas necessidades no outro, ao mesmo tempo eu perco o poder pessoal de satisfazer as minhas necessidades, não é? E corro o risco de não ser feliz, porque o outro, na sua boa intenção, vai satisfazer as minhas necessidades como se fossem as dele, e nós somos pessoas diferentes, não é?
É aquela história do pescador que gosta muito de morangos, então põe um morango no isco para pescar, mas não me parece que o peixe vá gostar do morango, não é? E há pessoas que preferem ser infelizes e ter um culpado do que serem felizes e responsabilizarem-se pela sua felicidade. É mais importante ter alguém a quem apontar o dedo e que essa pessoa não seja ela própria, não é? Eu não comungo dessa atitude. Eu prefiro ser eu a responsabilizar-me, porque eu tenho a responsabilidade, mas também tenho o poder, também tenho a liberdade. Se eu dou esse poder a outra pessoa, se eu dou essa responsabilidade a outra pessoa, eu também perco a minha liberdade. Também estou sujeita à vontade do outro e àquilo que o outro entende que são as minhas necessidades, que é aquilo que preciso. Então, será que é o outro que tem que saber o que é que eu preciso? Não faz mais sentido que seja eu a saber o que é que eu preciso? E salvaguardando as situações em que as pessoas até têm um grau de dependência, não é? Dentro daquilo que é a sua autonomia, todos nós temos a responsabilidade de satisfazer as nossas necessidades. E acabo questionando, não é? Se sou só eu que acho que isto é muito louco. E vivermos assim e passarmos uma vida, às vezes a queixar-nos que as pessoas não nos entendem e que não fazem aquilo que nós gostaríamos que fizessem, em vez de sermos nós a fazê-lo, ou até comunicar ao outro como é que gostaríamos de ser tratados, evitaria muitos conflitos e traz-nos também muito mais paz, muito mais felicidade e bem-estar, que é isso que nós pretendemos, não é? Gostaria também de saber qual é a tua opinião acerca deste assunto, portanto, onde tu estiveres a ver, em que rede social estiveres a ver, em que meio, em que canal, podes deixar o teu comentário. Beijinhos e até uma próxima.